Primeira de Paulo aos Coríntios. Hoje encerraremos o capítulo 1 e entraremos no segundo capítulo, com a graça de Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aqui. Pai, estamos com a Tua palavra aberta e precisamos mais uma vez da Sua graça sobre nós, Senhor. Abra as nossas mentes e corações para que possamos contemplar as maravilhas, as profundezas da Tua lei, Senhor. Nos exorta, nos consola, nos corrige, nos encoraje. Use dessa palavra para que o nome de Jesus seja glorificado e formado na nossa igreja. Por Ele nós pedimos. Amém. Bom, nós estamos uma série de exposições na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós já vimos que Paulo iniciou essa carta dando ações de graças, falando a respeito desses irmãos, do quanto ele era grato a Deus pela vida dos coríntios. E na semana passada nós vimos que Paulo começou a apresentar e a confrontar os coríntios sobre os problemas que haviam naquela igreja. E o primeiro dos problemas, que vai do capítulo 1, a partir do verso 10 até o capítulo 4, é a divisão.
Aqueles irmãos estavam se dividindo em torno dos pastores que passaram por aquela igreja. Paulo, Apolo, depois não sabemos, mas provavelmente Pedro. E esses grupos estavam se dividindo, não porque um era um bom pregador da palavra e o outro pregava heresia. Não, eles estavam se dividindo porque eles estavam comparando os pregadores favoritos deles, a eloquência, a maneira dos filósofos e dos oradores gregos. Então eles estavam se dividindo, não porque no fundo eles valorizavam a pregação, mas porque no fundo eles valorizavam a retórica, a filosofia e a oratória dos grandes oradores gregos. Porque eles estavam apaixonados pelo padrão e pela maneira de pensar daquele mundo. E Paulo vai continuar o seu argumento aqui. Ele vai continuar tentando corrigir a divisão dentro daquela igreja. E ele vai mostrar agora como esse apreço, esse apego que os coríntios, que a igreja de Corinto tinha pela sabedoria dos homens, era na verdade um grande erro. Porque Deus humilhou a sabedoria dos homens, a sabedoria desse mundo. Deus, aos olhos da sabedoria desse mundo, só fez loucura, Paulo vai argumentar. Então, como a igreja de Corinto, vocês podem valorizar tanto essa sabedoria segundo o mundo? Por isso, o tema da mensagem de hoje é a grande inversão. Pois nós veremos como Deus pegou os valores e o padrão desse mundo e inverteu para humilhar o homem e o levar aos pés da cruz. E nós veremos que Deus fez isso de 3 maneiras. Deus inverteu os padrões desse mundo ao enviar um Messias crucificado, a salvar os crentes em Corinto e a usar a pregação do apóstolo Paulo. Ao enviar o Messias crucificado, ao formar a igreja, ao salvar a igreja de Corinto e a usar o tipo de pregação específica que nós veremos do apóstolo Paulo. Então, do versículo 18 até o versículo 25, nós veremos como Deus inverteu os padrões desse mundo ao enviar o Messias, mas este crucificado. A crucificação de Jesus foi algo inimaginável, seja para judeus, seja para gentios. No versículo 22, Paulo diz que os judeus buscavam, pediam por sinais, e os gentios buscavam, pediam por sabedoria. Os judeus gostavam de demonstrações de força. Durante o ministério público de Jesus, você pode ler nos evangelhos, várias vezes pediam para Jesus: Jesus, mostra-nos sinais, mostra-nos sinais. E por que sinais eram tão importantes para os judeus? Porque por meio desses sinais, eles reconheceriam quem era o Messias prometido. Eles queriam ver demonstrações de poder, de força, de grandiosidade. Isso era importante para um judeu. E quem pode culpá-los? Eles estavam sendo dominados pelo Império Romano à mão de ferro. Haviam séculos, eles haviam perdido a sua liberdade para o reino da Babilônia, e depois experimentaram pequenos anos sem o jugo. Então eles queriam um Messias que demonstrasse sinais, sinais de poder, sinais de grandeza, de força. Já os gregos, Paulo diz, buscavam sabedoria. Não é novidade para ninguém que os gregos gostavam de sabedoria. Na nossa matéria de filosofia na escola, nós passamos grande parte dela estudando o quê? Os filósofos gregos. Começamos lá com os pré-socráticos, Tales de Mileto, vai passando, chegamos em Sócrates, Platão, Aristóteles, depois chegamos nos sofistas, nos epicureus, nos estoicos, nos cínicos. Os gregos amavam sabedoria, amavam a busca pela sabedoria. Heródoto, um historiador que viveu séculos antes de Jesus, disse: todos os gregos eram zelosos de todo tipo de conhecimento. E os coríntios estavam influenciados por qual cultura? Grega. Por isso eles valorizavam esse tipo de sabedoria segundo o mundo. Mas qual é o problema com isso? O que há de errado em si
em pedir para Jesus mostrar sinais? Ou o que há de errado em si em buscar a sabedoria? Toda a verdade é a verdade de Deus, e Deus valoriza a busca pela sabedoria. O problema não era então pedir sinais em si, e nem buscar o conhecimento em si, mas tentar controlar Deus. Os judeus queriam que Jesus fizesse sinais, mas para eles, do jeito deles, da maneira deles. E os gregos queriam entender a grande razão do mundo, ou o grande Criador, mas segundo as suas capacidades mentais, segundo aquilo que eles consideravam razoável ou não para uma divindade. No fundo, o que eles estavam querendo era criar um Deus à sua própria imagem, um Messias à sua própria imagem. Os judeus queriam um Deus, um Messias militar. E os gregos, alguém que trouxesse a verdadeira sabedoria e respondesse todos os grandes questionamentos do mundo. E o que Deus fez? Será que Deus deu aos judeus o que eles queriam e aos gregos o que eles queriam? Não. Paulo diz no versículo 23, que nós, a igreja, pregamos o Cristo, e este crucificado, escândalo para os judeus, e loucura para os gentios. O que Deus fez? Deus enviou o Messias, mas este crucificado. E o Messias crucificado era um escândalo para os judeus. Para o judeu, alguém que era pendurado em uma cruz, em uma madeira, era alguém amaldiçoado. Alguém que recebeu a maldição de Deus. Está lá na lei, no Pentateuco. Naquele tempo nos tempos de Jesus, em que os judeus não poderiam mais usar a crucificação, isso era prerrogativa do Estado romano, mas eles ainda apedrejavam as pessoas dignas de pena de morte, segundo a lei deles, segundo a vontade deles. E se essas pessoas eram zombadoras, ou blasfemadoras, ou idólatras, eles penduravam o cadáver em uma árvore, em uma madeira, para mostrar, é um amaldiçoado. Portanto, era impossível para a mente de um judeu, o Messias prometido ser pendurado em um madeiro. Como assim? É escândalo. Ao invés de vencer Roma, ele se deixa ser crucificado por Roma. Veja como é um escândalo para eles. Da mesma maneira para os gentios. Para o gentio que procurava sabedoria, a mensagem da cruz era loucura. Por quê? Porque o Império Romano crucificava escravos criminosos. Era o pior tipo de morte, mais humilhante daquele tempo. Então você chegava e dizia, olha, eu sigo a Jesus, que foi crucificado pelo Império Romano. Na cabeça de qualquer pessoa daquele mundo, seria assim, você segue então um criminoso? Um bandido? Era escândalo, loucura, não fazia sentido. A gente tem algumas correspondências daquele tempo a respeito dos cristãos, em que os gentios, os gregos falavam que era uma superstição. O cristianismo era uma superstição. Portanto, Deus fez justamente o oposto do que eles esperavam. Deus agiu diferente, tanto do que os judeus, quanto do que os gregos esperavam. Deus inverteu as coisas. E por isso a mensagem da cruz é loucura, e continua sendo loucura até hoje. É ou não é? Muitos de nós aqui, eu inclusive, nos nossos tempos de descrença, zombávamos da fé cristã. Eu zombava. Não fazia sentido. Cresci na igreja, mas não fazia sentido, não entrava na minha cabeça. Era loucura. Como um Deus crucificado? Era loucura para aquele tempo, mas ainda continua sendo para o nosso. Paulo diz no verso 21 que na nossa própria sabedoria nós não conseguimos conhecer a Deus. É por isso que somente o Espírito, nós veremos depois nessa carta, pode abrir a nossa mente para conhecermos.
E é por isso que no verso 24, ainda do capítulo 1, Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Somente aqueles chamados, efetivamente alcançados pelo Senhor, em que tem a mente aberta para entender a mensagem do Evangelho, é que essa pregação faz todo sentido. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo. Deus inverteu a ordem desse mundo, a maneira desse mundo pensar, ao enviar um Messias crucificado. Totalmente diferente do que os judeus, e totalmente diferente do que os gentios esperavam. Mas agora ele continua, e ele vai dizer que Deus inverteu os padrões desse mundo ao salvar os coríntios, ao salvar os crentes coríntios, a partir do verso 26. Ele começa assim, lá no verso 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. E aqui ele não está falando de vocação no sentido de trabalho, ou no sentido de emprego, ou no sentido do que você faz da vida. Está falando de vocação no sentido de salvação, de quando o Senhor Jesus te alcançou. E ele diz: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Os coríntios estavam valorizando as coisas desse mundo exacerbadamente. Esse mundo valoriza o quê? Poder, dinheiro, status. Aí Paulo faz o seguinte, Paulo diz assim, é como se Paulo estivesse fazendo assim, ô coríntios, vocês estão valorizando as coisas que o mundo valoriza, né? Vocês estão valorizando a eloquência, os grandes filósofos, os de nobre nascimento, os da parte alta da sociedade. Faz o seguinte, levanta a mão aqui para mim, quem é descendente do imperador romano? Levanta a mão aqui para mim, quem faz parte de alguma família real? Paulo está dizendo, levanta a mão aí para mim, quem é poderoso? Ou quem é de nobre nascimento? Quem já nasceu na nata? Herdeiro, levanta a mão os herdeiros aí. Paulo está fazendo os coríntios olharem para si mesmos, está dizendo assim, gente, acorda. Vocês estão valorizando as coisas que esse mundo valoriza, mas Deus fez justamente o oposto. Ele não chamou muitos, tinha uns poucos poderosos, ricos, claro, ele diz, mas não muitos. Em sua maioria, Deus chamou gente comum, gente como eu e você, gente desprezada aos olhos do mundo, gente que o mundo não valoriza. Por isso que ele diz no versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Ele não está falando de usar coisas muito loucas para evangelizar, porque às vezes tem algumas pessoas que pegam esse texto aqui, para justificar as maiores bizarrices, em nome do evangelismo. Não, Paulo está falando de gente. Deus pegou gente, que aos olhos do mundo, não atrai nenhum olhar, gente desprezada, gente que não tem muito status, para fazer parte do seu povo. Deus inverteu as coisas. Talvez se fosse eu, se fosse você, que estivéssemos escolhendo pessoas para fazerem parte do nosso grupo, nós escolheríamos os melhores, os mais ricos, os mais bonitos. Deus fez justamente o oposto. Deus usou a lógica oposta disso. E no verso 30, Paulo diz: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Jesus é a sabedoria de Deus por nós, diz Paulo. É Ele quem nos justificou, é Ele quem nos santificou, é por causa dele que nós fomos libertos. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu sou bom,
Eu estou aqui porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. É por isso que eu estou aqui. Ninguém pode fazer isso. É por Jesus que conquistou tudo isso por nós. Por isso que Paulo termina o verso 31 dessa parte, dizendo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer levantar a voz e glorificar alguém? Glorifica Jesus, é por causa dele. Precisa glorificar a Deus por alguma bênção? Glorifica a Jesus, é por causa dele. Faz por ele. Portanto, Deus inverteu os padrões, a lógica desse mundo, ao chamar para fazer parte do seu povo, gente desprezada, gente que o mundo não dá valor, gente que o mundo não olha às vezes com bons olhos, gente comum, como eu e você. Mas Paulo continua, e ele vai mostrar a terceira maneira, com que Deus inverteu as coisas desse mundo, a terceira e última. E do versículo 1 até o versículo 5 agora, do capítulo 2, Paulo vai mostrar que Deus agiu contrário ao que o mundo esperava, ao utilizar o apóstolo Paulo, um pregador fraco, com uma mensagem que não era atraente aos olhos do mundo, aos olhos dos gregos. Então ele começa no versículo 1, eu, irmãos, capítulo 2, tá? Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E Paulo repete essa mesma ideia no versículo 4. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está afirmando que ele não quis intencionalmente, ao pregar aos coríntios, se envolver com retórica ou com filosofia grega, para impressioná-los, para ganhar a moral deles. Ele intencionalmente não quis fazer isso. É claro que Paulo utilizava argumentos retóricos, ele faz isso durante toda a carta. Mas ele não se importava tanto com a forma em detrimento do conteúdo. Ele não quis se mostrar grande conhecedor dos filósofos para se orgulhar diante dos coríntios. É isso que ele está dizendo. Intencionalmente, ele decidiu pregar de maneira simples, para anunciar somente a Jesus e este crucificado. É isso que ele diz no versículo 2. Eu nada decidi saber entre vós, a não ser Jesus e este crucificado. Nisso consistiu toda a pregação de Paulo, é o resumo de toda a pregação dele aos coríntios. Mas talvez você pense assim, será que Paulo só falava da crucificação de Jesus? Não. A carta inteira de Paulo, todas as cartas de Paulo, na verdade, ele fala de muitas coisas além da crucificação. Mas ele coloca a obra de Jesus em todas as coisas que ele fala. Tudo que Paulo vai tratar, ele trata segundo a ótica de Jesus e do que ele fez. Nós vimos na semana passada, quando Paulo falou da unidade da igreja, que aqueles irmãos precisavam caminhar juntos, ele poderia simplesmente ter falado, gente, vamos andar junto, porque os clubes desse mundo, assim, só conseguem caminhar bem se eles estão unidos. Gente, vamos caminhar junto, porque assim, faz bem, né? Ele poderia falar isso, porque é verdade. Mas nós vimos que Paulo não faz assim. Ele invoca o nome de Jesus, porque Jesus morreu pela unidade da igreja. É muito diferente. Então, tudo que Paulo falava, ele falava sob a ótica da crucificação, ou do evangelho de Jesus. É isso que significa pregar a Jesus e este crucificado. Você pode entrar numa sinagoga judaica, ou numa mesquita islâmica, ou num centro espírita, e ouvir assim, você precisa ser um bom pai, um bom marido e um bom empregado. Mas somente na igreja de Jesus, que prega o evangelho, que você vai ouvir, sim, você precisa ser um bom marido, um bom pai
e um bom empregado. A Bíblia diz isso, mas você não consegue. Mas Jesus tem o perdão para suas falhas e a força para te ajudar a obedecê-lo. Olha a diferença. Isso é pregar Jesus e esse crucificado. Não é inculcando culpa na mente das pessoas, ou um medo, mas é tentando trazer uma motivação centrada na obra de Jesus. E ele diz no versículo 3, que não apenas ele não quis intencionalmente utilizar os artifícios retóricos como os grandes filósofos gregos, mas ele diz que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo era alguém fraco aos olhos do mundo, fraco literalmente. Paulo sofria de enfermidades físicas, provavelmente tinha um problema grave na vista, sofria direto com perseguições, com açoites. As costas do apóstolo Paulo deveriam ser todas cicatrizadas. Você passasse a mão, pensa, tanto de chicotadas que ele tomou, aqueles buracos cicatrizados. Ele era alguém fraco aos olhos do mundo, alguém que o mundo não valoriza só pela aparência. Mas ele também diz que foi em temor e tremor. O que provavelmente Paulo está dizendo é que literalmente ele teve medo. Em Atos capítulo 18, quando narra a história da plantação da igreja de Corinto, depois você pode ler Atos capítulo 18, o próprio Jesus aparece para Paulo e diz: não tenha medo. Se o próprio Jesus tem que aparecer para Paulo para dizer para ele não ter medo, provavelmente ele teve medo, né? Paulo não era um super-homem. Então ele não apenas não quis utilizar a retórica para atrair a atenção dos coríntios, ele também era um homem desprezado aos olhos do mundo, alguém que a gente não daria muita bola. Mas Paulo tinha algo a seu favor. Ele diz no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo aqui provavelmente não está falando dos milagres que acompanhavam a pregação dos apóstolos. Nós sabemos que muitos milagres e prodígios acompanharam a pregação dos apóstolos, nós vimos nas exposições de Atos. Mas provavelmente Paulo está falando da transformação que o Evangelho produziu na vida dos coríntios. Gente que foi trazida das trevas para a luz, esse é o maior milagre. Gente que é liberta da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, e que se rende ao Senhor Jesus e entrega a sua vida para Ele. Paulo está dizendo: olha, eu não fiz nada do jeito que o mundo esperava que eu fizesse, eu não fiquei utilizando grandes linguagens de ostentação, eu não sou um cabra bonito, bem visto aos olhos aí de vocês, mas veja vocês, coríntios, a formação de vocês mostra que Deus utilizou a minha pregação para alcançar vocês, para alcançar vocês. Então, Paulo está falando: gente, para de pensar como os padrões desse mundo. Deus inverteu, a utilizar um pregador fraco como eu, que não ficou se utilizando dessas coisas que vocês tanto valorizam nos oradores gregos. Então essa foi a grande inversão, segundo Paulo. Como Deus inverteu os padrões desse mundo ao enviar um Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ao chamar os coríntios, a maioria deles, gente desprezada, gente comum, gente sem status, e a utilizar um pregador que não era como os grandes oradores daquele tempo, para alcançar a vida daqueles irmãos.
Mas há uma pergunta que nós precisamos fazer, e que Paulo responde e enfatiza: por que é que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus quis inverter as coisas desse mundo? E Paulo responde em vários versículos aqui. Eu queria chamar a tua atenção primeiro, lá para o versículo 25 do capítulo 1. Paulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Em outras palavras, Deus fez isso para humilhar a força e a sabedoria desse mundo, para quebrar o orgulho e a autossuficiência dos judeus e dos gentios. Deus fez isso para mostrar que Ele é mais sábio e mais forte do que aqueles que se acham sábios e fortes, para quebrar a autossuficiência e o orgulho do ser humano. Mas Ele fala em outro versículo, agora no versículo 29, por que Deus chamou para o seu time gente desprezada aos olhos do mundo? E por que não chamou os grandes? Paulo diz, verso 29 do capítulo 1, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por quê? Mais uma vez, para quebrar o orgulho, para quebrar a vanglória, para ninguém bater no peito, se encher e dizer: eu mereci estar aqui. Então Deus inverteu os padrões desse mundo para quebrar o orgulho, mas Paulo continua. No versículo 5, quando ele diz do porquê que Deus utilizou um pregador fraco, que não quis utilizar dos grandes artifícios retóricos. Ele diz no versículo 5 do capítulo 2, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, para que ninguém coloque a glória da salvação nas costas de homem nenhum. Trocando em miúdos, Deus fez isso mais uma vez para quê? Para quebrar o orgulho. Para quebrar o orgulho. Ao que tudo indica, alguns comentaristas dizem que a divisão nessa igreja era por causa do orgulho, porque do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai falar várias vezes do orgulho. Várias vezes. Pensa comigo, se Deus enviasse alguém como os judeus esperavam, totalmente, eles poderiam bater no peito e dizer assim: a gente sabia, olha só, a gente sempre soube. Ou se ele enviasse alguém como os gregos esperavam, os grandes filósofos, aí os gregos poderiam bater no peito e dizer: aí está vendo, a nossa sabedoria realmente é a melhor, a nossa filosofia realmente é a melhor. A gente já sabia que ia acontecer assim. Se Deus salvasse somente povo de alto nascimento, da elite, da nobreza, a igreja poderia bater no peito e dizer: somos a melhor comunidade que existe nesse mundo, onde só os melhores podem se achegar. Se Deus alcançasse os coríntios por meio da pregação de Paulo, da sua eloquência, da sua maneira de conseguir mexer com o coração das pessoas, Paulo poderia bater no peito e dizer: fui eu. Então tudo que Deus fez aqui foi para quebrar o orgulho, foi para humilhar o homem e os padrões desse mundo. Portanto, meu irmão, a grande aplicação desse texto para nós hoje é: cuidado com o orgulho. Precisamos cuidar com o orgulho. Olha só como Paulo deixou claro para nós que talvez o principal motivo daquela igreja estar dividida era o orgulho. Era o orgulho. Tiago, capítulo 4, diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus está contra os orgulhosos. Provérbios 16 diz que abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Provérbios ainda 11, versículo 2 diz: quando vem o orgulho, vem a desgraça. Ou um outro provérbio famoso: o orgulho precede a queda.
O orgulho é terrível. C.S. Lewis diz que o orgulho é o pecado capital, o mal supremo. Ele é o estado de mente completamente contrário a Deus. O orgulho é o solo onde florescem todos os outros pecados. Todos os outros pecados nascem do orgulho. O orgulho, como dizia John Stott, é a essência de todo pecado. Por isso Deus odeia o orgulho. Por isso Deus está contra os orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho nos faz cair. O orgulho nos leva para longe de Deus. O orgulho nos faz achar que nós conseguimos sozinhos. O orgulho destrói casamentos, destrói amizades, destrói igrejas, destrói nações, destrói empresas. É ou não é? Você deve conhecer um monte de história assim. E o orgulho é quando nós, pecadores, queremos o prestígio de Deus e achamos que conseguimos sem Ele, não dependemos mais dEle. Toda vez que somos orgulhosos, nós estamos querendo aquilo que só pode ser de Deus, a glória. E nós estamos esquecendo que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, só podemos fazer na força de Deus, na força que Deus provê. E geralmente quando pensamos em uma pessoa orgulhosa, vem em nossa mente aquelas pessoas extremamente prepotentes, arrogantes, que se acham, que vivem falando de si, dos seus méritos. E é verdade, essa pessoa é orgulhosa, mas o orgulho pode ser muito mais sutil. E como um câncer extremamente agressivo e silencioso, ele pode estar crescendo dentro do meu e do seu coração, sem que a gente perceba. E aí quando vemos, é tarde demais. O nosso casamento foi embora. A nossa igreja foi embora. A nossa amizade foi embora. Por isso, como que eu posso saber se eu estou sendo orgulhoso? Tem algum indício que pode me mostrar que o orgulho tem crescido dentro do meu coração? Sim, existem vários, mas eu gostaria de dar alguns para a gente pensar. Já que Deus fez tudo isso que nós acabamos de estudar para quebrar o orgulho, a gente precisa aprender a reconhecer Ele aqui dentro e deixar Deus quebrar. Primeiro, quando eu vivo segundo os meus padrões e não o padrão de Deus, eu estou sendo orgulhoso. Veja como os coríntios valorizavam os padrões desse mundo ao invés do padrão divino, ao invés do padrão de Deus. Muitos daquela igreja, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido de Cristo e outros, desprezavam Paulo, porque ele não era como os padrões daquele tempo, um grande orador, um grande filósofo. Eles estavam tão tomados pelo orgulho, que eles abraçaram aquilo que eles achavam que era certo, e esqueceram de ver as coisas segundo o padrão divino. Irmão, você tenta buscar e seguir o padrão de Deus em todas as áreas da sua vida? Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. A gente tenta. Deixe-me dar alguns exemplos, pais. O que vocês mais desejam para os seus filhos? Dinheiro, um bom emprego, status? Nada disso em si é errado. Mas o padrão bíblico, aquilo que nós mais deveríamos buscar para os nossos filhos, é o Evangelho alcançando o coração deles. Mas nós estamos dispostos a gastar rios de dinheiro para fazer os nossos filhos grandes aos olhos do mundo, mas damos 3 ou 4 horas da nossa semana e ainda terceirizamos o Evangelho, a pregação do Evangelho para os nossos filhos. Tem alguma coisa errada. Não é o padrão de Deus. Jovens, adolescentes, quais são os grandes sonhos da sua vida? Nós sonhamos muitas coisas, mas eu temo e percebo que muitos jovens e adolescentes de hoje sonham
em serem grandes aos olhos do mundo, mas não sonham em serem grandes aos olhos de Deus. Querem conquistar e transformar o mundo, mas se esquecem da vida de oração, da leitura da palavra e de servirem a sua igreja. O que é isso? Buscando o padrão do mundo. Adultos, idosos, aqueles que estão caminhando ou desfrutando da aposentadoria, quais são os seus maiores sonhos para essa fase da vida? Não se esqueçam que não existe aposentadoria da igreja, tá? O diabo e o pecado não se aposentam. Não se aposentam. Ainda precisamos servir, congregar, nos esforçar pela noiva do Senhor. Claro, alguns viajam mais, têm mais tempo de desfrutar, mas não podemos deixar de lado as coisas essenciais. Não podemos abandonar o padrão do Senhor, porque quando nós abandonamos o padrão do Senhor pelo nosso padrão, o que nós estamos dizendo? Deus, deixa comigo que eu sou mais sábio do que o Senhor, tá? Deixa comigo, joga para mim, deixa que eu crie os meus filhos do jeito que eu quiser, que eu arranjo o namorado e a namorada que eu quiser, deixa que eu dirijo a minha vida do jeito que eu quiser, tá bom? Eu sei. Que é isso? Orgulho. Mais um exemplo, para todos nós que vivemos na correria, agora peguei todo mundo, né? Para nós que vivemos super ocupados, nessa cultura que valoriza o fazer, nós abraçamos a narrativa de que nós precisamos sempre estar cheio de coisas, para nos sentirmos valorizados. Eu sei que existem exceções, eu sei, mas viver super ocupado pode refletir um coração orgulhoso. Alguém que quer mostrar para os outros o quão disputada ela é. Ou alguém que quer mostrar para os outros o quão coitadinha ela é, está tão corrida. Vitimismo também é orgulho. Ou então, alguém que se acha essencial em tantas coisas, indispensável em tantas coisas, que não consegue delegar. Não, eu preciso estar lá. Às vezes, está super ocupado, reflete um coração orgulhoso. Cuidado, quando abraçamos o padrão do mundo e rejeitamos o padrão de Deus para qualquer outra coisa, nós estamos dizendo assim: Deus, eu sou mais sábio que o Senhor. Orgulho. Mas há um outro indício. O primeiro é ver se nós seguimos o padrão de Deus ou do mundo. Mas há um outro. Quando eu não consigo ver o meu pecado. Irmãos, como tem andado a sua vida de confissão? Todo dia a gente peca diante do Senhor. Todo dia você tira tempo para confessar o seu pecado a Deus? Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Que você chorou pelos seus erros? O orgulho nos cega para o nosso próprio pecado. E pior, o orgulho nos cega para o nosso próprio pecado e nos faz focar no pecado do outro. Falar do pecado do outro. O orgulho faz a gente ver mais o pecado da Madonna do que do nosso coração. Os coríntios não conseguiam ver seus próprios pecados. Por isso que Paulo tem que escrever 2 cartas para eles. Na verdade, Paulo escreveu 4. É que a gente só tem acesso a 2. Mas Paulo escreveu 4 cartas aos coríntios. E depois de Paulo, um pai da igreja ainda continuou escrevendo. Orgulho, não conseguiam ver os seus próprios pecados. Então se pergunte, eu passo mais tempo vendo os meus pecados ou buscando e falando do pecado do outro? Focando no pecado do outro. Eu tenho mantido uma vida de confissão e contrição diante do Senhor? Como eu lido com o confronto? Quando eu sou confrontado, eu expano ou eu recebo? A partir dessas respostas, a gente pode identificar se o nosso coração está sendo orgulhoso. Por fim,
Você reconhece que está lutando contra o orgulho? Durante esse sermão, você pensou mais em você ou pensou no outro? Não se engane, meu irmão. Não se engane. Todos nós aqui, eu e você, lutamos contra o orgulho. Na verdade, não. Todos nós aqui, eu e você, temos orgulho. A grande diferença é que alguns de nós reconhecem isso e estão lutando contra ele, e outros não. Essa é a grande diferença. O orgulho é terrível, e precisamos da graça do Senhor para nos ajudar a lutar contra ele. O orgulho destrói casamentos, o orgulho destrói igrejas, o orgulho destrói empresas, o orgulho destrói famílias. Por isso nós precisamos da graça do Senhor. E glórias a Ele, porque Ele é bom. E Ele não nos deixa sozinhos nessa luta. O mesmo versículo que diz que Deus resiste aos soberbos, diz que Ele também dá graça aos humildes. Que Ele dá graça àquele que pede por ajuda. Que Ele dá graça àquele que se humilha diante dEle. Então, como que a gente pode lutar contra o orgulho? Não basta apenas desejar. Eu quero desejar ser uma pessoa mais humilde. Eu preciso tomar passos práticos e concretos para isso. E o primeiro deles é reconhecer, meu irmão. Confessar: Senhor, eu tenho lutado contra o orgulho nessa área e nessa área. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Segundo, peça ajuda. Peça ajuda. Muitos de nós lutamos e escondemos pecados ocultos. E vivemos quase como escravos desse pecado, por orgulho, por não querermos pedir ajuda. Muitos casamentos estão indo por água abaixo, mas para manter uma certa aparência, por orgulho, não pedem ajuda. Muitos de nós estamos na beira do precipício, mas não temos a coragem de pedir ajuda. Meu irmão, peça ajuda. Tiago diz: confesse os seus pecados uns aos outros, procura o irmão mais maduro e peça ajuda. Deixe-se ser confrontado. Chama o irmão da igreja e peça, diz assim: meu irmão, me exorta. Vai, me exorta. Vê se você encontra alguma coisa de errada na minha vida, que você possa me dizer para que eu possa melhorar, para que eu possa me arrepender. É uma conversa difícil, mas eu garanto para vocês que vai ser transformadora. E ore, meu irmão, constantemente por isso. Precisamos da ajuda do Senhor, pois só Ele pode mudar o nosso coração. Então esses são alguns passos, algumas atitudes para a gente lutar contra o orgulho. Mas há um passo muito mais poderoso e mais importante do que todos. Na verdade, sem esse último passo, nenhum dos outros vai dar muito certo. A gente vai fazer, vai se esquecer e não vai dar em nada. Amanhã, segunda-feira, eu não vou nem lembrar do que foi pregado. Mas Paulo diz, lá no versículo 30 do capítulo 1, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sabe o que Paulo está fazendo para tentar quebrar o orgulho daquela igreja? Olhe para Jesus. Olha para Jesus. Tudo que temos é por causa de Jesus. Tudo que temos é pela obra de Jesus. Olha para Jesus. Na cruz nós vemos o quão terrível nós somos. Na cruz nós vemos o quão ruim nós somos, ao ponto de Deus ter que enviar o seu Filho, o Deus encarnado, o homem perfeito, para morrer em meu lugar. Na cruz nós vemos
a grandiosidade do amor de Deus, e nós reconhecemos, é por Jesus, não é por mim, é Deus quem me chama, é Deus quem me redime, é Deus quem abre a minha mente, o meu coração, para aceitar, para receber a mensagem do Evangelho, e é Deus que me sustenta até o fim. Paulo já falou sobre isso, é tudo sobre Deus. Para matar o orgulho do meu coração, eu preciso olhar para, acima de tudo, para Jesus, para me humilhar diante dEle. Todo o mérito é dEle. Deus agiu, meu irmão, invertendo os padrões desse mundo, diz Paulo, para acabar com a autossuficiência, com o orgulho, com a presunção. Então, meu irmão, vamos buscar a Jesus e lutar contra esse mal que nos assola. O caminho da restauração, seja de um indivíduo, seja de um relacionamento, seja de uma igreja, passa pela mortificação do orgulho. Sem orgulho não há pedido de perdão. Sem orgulho não há aceitação do pedido de perdão. Sem orgulho, na verdade com orgulho, né? Desculpa. Vocês estão espertos. Com orgulho não há reconhecimento dos erros. Com orgulho não há humildade de buscar o irmão. Por isso o caminho da restauração precisa passar pelo reconhecimento e pela mortificação do nosso orgulho. Vamos orar.